Olá, caros amigos e amigas, seguidores do programa Passa a Bola. Vamos começar mais um programa dedicado às incidências que se passaram no futebol nacional. E a semana começou com os compromissos da Seleção Nacional. Portugal foi à Arménia passear e vencer folgadamente. A seguir teve um compromisso na Hungria que foi bem mais difícil. O resultado esteve tremido, valeu um golo mesmo no desenrolar da partida. Fernando Jorge, uma breve resumo sobre a participação e as exibições de Portugal nestes dois jogos, que se traduziram em duas vitórias, mas completamente diferentes. Uma vitória clara e sem espinhas contra a Arménia, uma fraca Arménia, e uma Hungria já mais bem organizada que nos deu o que fazer. Antes de mais, olá para ti e olá para o Moreno e para aqueles que nos vão acompanhar. Nós não dedicámos muito tempo, até porque fizemos um interregno também do Passa a Bola, porque isto da seleção não tem assim muito interesse. Primeiro começa com um treinador fraquíssimo e inventor, contra equipas fracas. Contra a Arménia, ele até podia usar este sistema que usou contra a Hungria, com um sistema de 3 centrais. E o Rubem Neves, a defesa central. É aqui que não se consegue conceber, porque, para mim, um treinador de seleção que leva 2 jogadores para a posição, dos melhores que há, porque a seleção portuguesa, neste momento, praticamente os jogadores estão todos no estrangeiro, tirando o Diogo Costa. Ora bem, são todos bons, todos a um preço exorbitante, dos mais caros que há a nível europeu e a nível mundial também. Andar a fazer estas invenções, eu se estivesse sentado no banco de suplentes, e tu, ou o Moreno, e fôssemos os 2 centrais que estavam lá, o António Silva e o Gonçalo Inácio, o que é que pensávamos disto? Sim. De pôr o Rubem Neves a defesa central. Nós estamos a brincar com a seleção. Ora bem, e por isso é que depois surge este resultado. Outra coisa fundamental, como é que um Cristiano Ronaldo, independentemente da sua categoria, ninguém lhe tira o valor, ele é que está enganado, ninguém lhe tira o valor. Ele anda lá só para bater recordes. Quer bater os recordes todos. Até que, inclusive, o recorde irá mais vezes à casa de banho qualquer dia, ou mais ou menos do género. Ora bem, sai aos 98 minutos, 2 jogos seguidos, aos 98 minutos. Mas porquê? Não é lá mais ninguém. Então anda a matar os outros todos os indivíduos que tem lá. E não está em causa o valor do Ronaldo. Que eu, se fosse selecionador, o Ronaldo também jogava comigo. Mas não esse tempo todo. Porque há lá outros jogadores para jogar. Claro que sim. Esta seleção portuguesa, com o grupo que calhou, que é um grupo fraquíssimo, eu vou dizer uma coisa, nem sequer precisa de treinador para ser apurada para a fase seguinte. Porque as equipas são fracas e Portugal, se colocar os jogadores no seu verdadeiro lugar, pode jogar hoje um jogo com 11 e no jogo a seguir com outros 11. E ganha os jogos todos desta eliminatória. Portanto, as dificuldades que Portugal encontrou com a Hungria, que é uma equipa bem superior, a Arménia, deve-se à incapacidade ou então do selecionador nacional, exato, que é fraco, é um selecionador fraco. Estar no centrocampista como central e realmente naquele o Vitinha não teve altura para chegar à bola, não é? E foi o primeiro gol da Hungria. E até ele já fez outras coisas até mais graves, que foi colocar o João Neves, que está habituado a jogar com o Vitinha, a lateral direito. Isso é ridículo, quer dizer, quando tem lá 2. O melhor jogador em campo, o Cancelo, ele pode jogar à esquerda e à direita, que não se nota grande diferença. É um grande jogador, sim senhor. Foi o melhor jogador em campo da seleção. E foi o Cancelo que abriu aquilo. Porque senão, com um jeitinho, nós tínhamos até perdido pontos com uma equipa fraquíssima, que jogou basicamente na retranca. Jogaram ali só a defender. Tem lá alguns bons jogadores, o Kerkes, que o Benfica esteve interessado, é sim senhor um bom jogador. O ponta de lança deles também, que faz aqueles 2 golos, também é um bom jogador. Mas eles jogaram como uma equipa menor. Uma equipa baixa, que não vai a lado nenhum. Não é por acaso que a Hungria está fora praticamente das competições europeias. Moreno, então concordas com o Fernando Jorge? Portugal continua a ter grandes jogadores, mas em termos de seleção fica um bocado aquém porque o treinador realmente está a fazer cedências a estatutos, não é? Portanto, e não consegue formar uma verdadeira equipa, uma vez que põe os jogadores um bocadinho fora do sítio para eles poderem atuar. Concordas com esta análise? Claro. Aliás, eu já há algum tempo venho dizendo isso. O Martínez não cai ali por acaso. Mas já foi escolhido.
para isso. Afirma, foi buscá-lo de propósito para fazer isso. Mas isso não é exclusivo da seleção. É ver os clubes, depois falaremos nisso, mas procura-se o servilismo, a obediência, não se procura a qualidade. Ali não há qualidade nenhuma, ali é preciso um tipo que diga amém às decisões de quem não vou agora aqui especular, mas sabemos todos de onde vem. O Fernando Gomes. Não, nem sequer era o Fernando Gomes. O Fernando Gomes era um instrumento no meio da organização. Porque agora este artista, e não vai mudar nada, porque é preciso servir os interesses da organização. E ali, claramente, eu da seleção só me apetece dizer duas coisas. Dar 5 estrelas ao Cancelo, porque de facto mostrou-lhes a eles que estão enganados, todos enganados, e deu bufetadas até a alguns treinadores que passaram por ele. Não é ele que passa pelos treinadores, alguns o último foi o Guardiola. Sim, é assim. Porque o Cancelo, de facto, é um jogador que, se lhe derem liberdade, é qualquer coisa em campo. Eu digo isto desde o tempo dele no Benfica. O Cancelo é qualquer coisa. É um lateral e tem sido sacrificado mesmo ali. Quer na esquerda, quer mesmo ali. Sabes porque é que está a jogar? Porque não tem lá ninguém. Se tivesse lá um afilhado, um rapazola qualquer que eles quisessem promover, que a firma quisesse promover, o Cancelo não tinha jogado e tinhas perdido o jogo contra a Hungria. Então temos até o caso do Dalot, que estava impedido de jogar, senão eventualmente seria o Dalot. Tens o lado... E porquê que era o Dalot? E porquê que o Dalot ao pé do Cancelo? Sim, é muito abaixo. A jogar com... Em termos de qualidade, muito abaixo. Não tem o repentismo, não tem a técnica, falta... É totalmente diferente. É como aos laterais, é como este lateral do Benfica comparado com o Carreras. Nem aos calcanhares chega dele, não adianta nada, não se pode inventar. Relativamente ao lado negativo, é de facto o Cristiano Ronaldo. Eu que até tenho apreço pela criatura, é um homem que tem muitos méritos, fez-se sozinho, deu muito a Portugal e aos clubes por onde passou e não sei o quê, e está a estragar a imagem dele. Eu não conheço ninguém, mesmo alguns que eu apreciava, não conheço ninguém que aplauda estas últimas decisões dele, ou qualquer... Não, as decisões não são dele, não é? Então são de quem? Mas Então quando ele faz intervenções no pós-jogo e outras coisas, quando ele faz intervenções a dizer, atenção que... Ele imagina o que dirá nos gabinetes, não é? Não, o que salta à vista é que realmente é o que disse Fernando Jorge, que ele quer bater recordes e quer chegar possivelmente aos 1000 gols de qualquer maneira. Ele só vai parar quando fizer os 1000 gols. Ele se calhar nem diz nada nas reuniões. Ele se calhar faz a ata e diz assim, eu tenho que jogar até marcar mais um gol, ou tenho que jogar até ter mais de X minutos. Não tenho dúvida nenhuma que aconteça isso. Achas que não reúnem com ele exclusivamente e outras coisas? Claro. Não fazemos ideia, nem podemos estar aqui a especular. Aliás, deixa-me só complementar do Cancelo. O Cancelo é que teria sido a grande aquisição do Benfica. Porque jogava à esquerda e à direita não tinha lá ninguém. Esteve quase comprometido. Na seleção tem o Nuno Mendes à esquerda, que realmente é o melhor lateral. De momento, talvez a nível até mundial. Talvez. Sim, à esquerda. Em forma. Sim, mas será melhor do que ele. Mas essa é que era a grande aquisição. Dávamos 30 ou 40 milhões e o assunto estava resolvido. O Cancelo na direita não tem nesta seleção de classe, que é uma seleção de classe. Esta seleção é uma seleção de classe. Agora, precisas de um treinador que os ponha a jogar. Exato. Que não ponha o Bruno Fernandes encostado à ponta esquerda, que ninguém o viu. Ninguém desaparece completamente. Pois. Tirar um dos elementos mais produtivos atualmente na Europa, que é o Neves. O Neves, mesmo de cócoras, tem que estar dentro de campo. A não ser que tenha uma limitação física qualquer, que aí desconheço. Pronto, mas okay. para acabar o capítulo só, para acabar. É uma pena, mas é mesmo uma grande pena, porque Portugal, estes jogadores ainda duram mais, a maioria deles, fora o Cristiano. Eu não sei, se calhar o Cristiano é que dura mais. Mas estes jogadores duram mais à vontade, mais 10 anos, quase todos eles. Claro. Por chegarem todos à idade do Ronaldo. Podia ser a década de ouro da seleção portuguesa. E eles estão a desperdiçar. Ainda poderá ser. E, entretanto, regressou o Campeonato Nacional após os compromissos da seleção e a frase da semana também aponta para realmente um treinador que vai sendo contestado cada jornada que passa. E a frase da semana é: jogadores de milhões com laje
jogam como os tostões. Portanto, isto significa que realmente o Benfica tem investido milhões e está a jogar muito pobremente. Fernando Jorge, tu viste o jogo, Benfica-Santa Clara, o empate não foi surpresa, penso eu, foi no final da partida que o Santa Clara conseguiu empatar, mas realmente o resultado acho que está justo devido à fraca exibição do Benfica, como tu pôs na frase da semana. Sim, não foi surpresa em nada. E em 3 vetores. E o primeiro, o mais do mesmo, que o Benfica para o Campeonato Nacional, ou para a Liga Betclic, fez 3 exibições horrorosas. A jogar da mesma maneira. Portanto, toda a gente já sabe como é que o Laje joga. Este treinador. Excetuando o segundo jogo que fez contra o Fenerbahçe, o Benfica foi superior à equipa do Mourinho, aí realmente o Benfica jogou bem. Foi o melhor jogo para mim. Foi o melhor jogo para mim até agora. Os outros jogos foram muito sofríveis. Ora bem, e eu vou dizer aqui uma coisa para resumir, que ninguém diz dos comentadores nestas televisões todas, jornais, etc, etc, etc. E eu vou lançar aqui um alerta ao Bruno Lage. Acho que o Bruno Lage que é um grande treinador de futsal. Porque no futsal, se estivesse lá um indivíduo que se chamava Alsner, jogava em qualquer lugar. Porque no futsal, como é rotativo, aquilo não há lugares ali fixos, e ele pode jogar à esquerda, à direita, ao meio, ao centro, até na baliza pode jogar. Quando jogar 5 contra 4, avançado. Quando tirarem guarda-redes, ele joga ali a guarda-redes. Não é guarda-redes, mas está depois. Como no hóquei em patins. Portanto, o Bruno Lage, que se dedique, ou que se aplique, porque era um preparador físico, tirou um curso de treinador, mas ele não percebe pouco. Não é por acaso que ele não aguenta muito tempo em bons clubes, porque ele já esteve e mostrou isso. Primeiro, não consegue superar os egos do balneário. Em segundo lugar, não tem personalidade, porque é preciso encostar indivíduos que às vezes não estão em forma ou que estão cansados e ele não encosta. E eu vou dar um exemplo. Tomás Araújo tem 20 anos. Tomás Araújo precisa descansar. Ou quem precisa descansar não é o Otamendi com 37. Contra o Santa Clara não era de jogar o António Silva e o Tomás Araújo a centrais e o Leandro a lateral direito. Mas o Leandro que está lá no Benfica. O Leandro não é o Barreiro. Esse, para mim, era um dos candidatos a ser o lateral direito. Que eu não comprava lateral direito nenhum. Bem, e embora o Dedica, até estou a gostar dele, porque está a ser uma surpresa. Bem, e ainda bem. Senão, então ainda era muito pior. Mas o Leandro que está lá, que é da equipa B, do Benfica, se fosse emprestado ao Santa Clara, era titular do Santa Clara. Então porquê é que não joga com o Benfica contra uma equipa que vem defender? Que basicamente o Santa Clara veio defender só. Fez ali 5 atrás, 4 no meio e pronto. Sim. E esperou para o Benfica. E o Benfica foi incapaz de furar aquela coisa. Porquê? Sheldrup não é um extremo. Cai para dentro. Alsner não é um extremo direito, também é um ala direito. Cai para dentro. O Ivanovic foi anular o melhor avançado que o Benfica lá tinha, o Pavlidis. O Pavlidis, neste momento, está anulado sempre que joga com o Ivanovic. Que eles até se matam um contra o outro. Porque a bola vai para lá e eles estão lá os dois. Atrapalham-se um ao outro. Depois, vai-se buscar mais 2 aquisições. Uma ao Sevilha, que é o diferenciador, esse indivíduo realmente é o que vai furar as defesas, e o Sudukov. E então, depois, na segunda parte, mete o Sudukov na ala esquerda. O criativo. Mas nós estamos a brincar, o quê? Isso é desperdiçar, conforme eu pus, por isso é que eu pus essa frase, estamos a desperdiçar milhões. Porque estamos a brincar. Então, afinal, era preciso um criativo para ligar o jogo à frente com os avançados. O criativo entra e vai para a ala. E depois o Otamendi. Vamos lá ver. Nem sequer vou condenar o Otamendi, que eu não posso condenar o indivíduo que, para mim, que viu o jogo 2 vezes, estava a ser o melhor jogador em campo. Mas isso não é importante. Isso não é importante. A FIFA que o Otamendi deu, qualquer um pode dar. Só não dá quem não joga a bola. Quem joga a bola lá dentro pode acontecer. Os guarda-redes, qualquer jogador de campo. Ora bem, o problema é o treinador. 37 anos, 2 jogos na seleção, fazer estas viagens todas e tudo. O homem chega cansado, que ele não é nenhum super-homem. Porquê é que não se tira este homem? Mas o Lage já tinha mostrado esta falta de personalidade, não é? E de competência. Com o Di Maria, que também era igual. Ele também não tirava o Di Maria. Só o Di Maria não jogou quando estava lesionado. Portanto, falta aqui. E depois o Alsner. Quer dizer, um pau para toda a obra. Estamos outra vez com a mesma equipa. O Benfica gastou milhões, não é? 100 e tal milhões. Eu tenho aqui, depois vamos falar nessa parte. 100 e tal milhões. Para jogar com o Tomás Araújo outra vez a lateral. E o Alsner sai o Tomás Araújo e o Alsner vem para o lateral direito.
Estamos na mesma, quer dizer, o que é que se fez? Na pré-época, o que é que se fez? A estrutura, o que é que fez? Gastou muito dinheiro para nada. Não, mas, para nada. Mas o próprio... Com bons jogadores, atenção que o Benfica tem um bom plantel, bons jogadores. Até por questões, se calhar, eleitoralistas, Isso é outro assunto. Veio dizer que este mercado de transferências foi de acordo com as ideias dele. Pronto, mas isso é outro assunto, que o Bruno Lage está mal, até no aspecto de falar aos jornalistas e nas conferências de imprensa. Sim, está mal porque, em primeiro lugar, exatamente, em primeiro lugar, é um funcionário do clube. E como funcionário do clube, é como nós, ou eu, por exemplo, que se tivesse um café, podia ser do Benfica, mas não tinha lá o emblema do Benfica, porque senão os portistas e os sportinguistas não frequentavam o café. Claro. Tinha o meu clube, mas não te manifestava. Manifestava. E recebia toda a gente da mesma maneira. Este Bruno Lage está a prazo. E porquê é que está a prazo? Porque se o Rui Costa perder as eleições, ele sai tão bem. Não há nenhum candidato nestas eleições ao Benfica que vá apoiar um indivíduo que apoiou o Rui Costa. E ele é treinador de futebol, ele está lá para treinar. Sim. E já todos lhe deram um recado. O Bruno Lage deve se preocupar em treinar melhor o Sport Lisboa e o Benfica do que está preocupado se o Rui Costa faz assim, se lhe deram os jogadores que queriam e tudo. E ainda é mais grave essa frase, dele dizer que foi os jogadores escolhidos por ele. Então, se foi escolhidos por ele e ele não joga com todos, tem que se pedir responsabilidades a um indivíduo destes. Porque o jogo do Benfica é um jogo amorfo. O gajo até adormece no sofá. Exatamente. Porque é bola para o lado, é passa e repassa, passa e repassa e bem para trás. Passa e repassa e bem para trás. Passa e repassa e bem para trás. Jogam todos para o meio. Aquela manualidade. Qualquer equipe. O Benfica vai ter grandes dificuldades. Atenção. Vai ter grandes dificuldades com as equipas portuguesas porque jogam neste sistema de 5 mais 4 à frente. Agora, normal. Bem num jogo com um tubarão ou qualquer coisa do género. O Benfica faz uma grande exibição e é capaz de fazer. Porque o Lage lá estuda lá os gajos, manieta um bocado dessas grandes equipas, tem mais espaço, mas joga como uma equipa menor. O Benfica não pode jogar a gastar milhões. É que nós estamos a falar em gastar 30 milhões já. E 30 e tal milhões em jogadores. O campeonato português, nesta fase, quer o Porto, quer o Benfica, quer o Sporting, investiram forte e feio em jogadores de milhões. Já não estamos a comprar jogadores de 10 milhões. Estamos a comprar jogadores ao nível que compram na Premier League, muitas daquelas equipas. 30 milhões, 40 milhões. E até se falava que o Benfica ia dar 40 milhões por outros indivíduos. Falhou, vieram buscar estes. Mas agora, outra pergunta que eu deixo no ar e que estou curioso, estou mortinho, que esteja bem, que esteja de boa saúde, o jogador que eles foram buscar ao Sevilha, que eu sei que é um indivíduo que faz a diferença em termos do 1 para 1 que o Benfica não tem muitos, vai encaixar ali no lugar do Alme. O Sudokob também tem que jogar. Quem sai? Bem, provavelmente o Ivanovic. Vai para o banco. Mais um Artur Cabral. Mais 20 milhões. Mais um Artur Cabral. Já lá tínhamos o Artur Cabral e criticávamos. Estava lá um gajo de 20 milhões. E afinal vamos para lá outro. Bem, e agora eu pergunto. Onde é que vai jogar o Almes? Com o Dedica a jogar, que está a jogar bem. Com o Samuel Dal, que ele também não o tira. Embora para mim não seja um lateral. E mais o Obrador, que ainda não se estreou, não sei porquê. Até neste jogo era favorável, porque o Obrador eu já o vi. É um indivíduo que tem capacidade, que não tem o Dal no 1 para 1. O Dal no 1 para 1 não serve. Portanto, não é um indivíduo ofensivo. Não faz uma finta, cruza bem, defende razoável, tem boa técnica, tem força, é competitivo, mas falta-lhe esta coisa para penetrar nas defesas adversárias. Este Obrador não. Ele devia ter metido. Que substituições é que ele faz? Faz as substituições de trapalhão. O Rios foi o único indivíduo que atirou a baliza. O Benfica não atira a baliza com os gajos lá atrás. Foi o único indivíduo que atirou a baliza 2 bolas. Sim. Mas ninguém atira. Mas ele tem essa faceta, porque é que ele não a aproveita? O Rios tem que jogar mais à frente. Afinal, era o Florentino. O Florentino agora já saiu, já não faz sombrar ninguém. Agora tem o Enzo. Agora mete ali os dois. Mas vai buscar um indivíduo que no Palmeiras jogava a médio ofensivo, para andar ali a jogar a 8, mas é que ele não joga a 8. Ele joga a 6,5. Joga a 6,5. O Enzo a 6 e ele 6,5. Ele joga à frente um bocadinho dele. O que é isto? E a equipa está desligada. Portanto, o Benfica vai ter grandes dificuldades. Os primeiros 7 jogos do campeonato, o Benfica, para estar na onda e na possibilidade de fazer um grande campeonato, tinha que os ganhar todos. Já mostrou em 3 jogos que não vai ser assim. Claro. E neste jogo já perdeu 2 pontos para a concorrência. E vai ter o Porto na 8ª jornada com o Benfica. Não é? Este Benfica também penso que não te convence? Ou achas que é um Santa Clara super que chegou à luz e realmente impôs a sua filosofia? Ou é este Benfica que realmente deixa o adversário
jogar o futebol à vontade e que não tem capacidade de pressão, não tem, depois joga muito devagar. O que é que te pareceu este Benfica e, no fundo, a súmula das outras jornadas? O Benfica tem sido praticamente igual em quase todos os jogos. O que é que tu tens a dizer sobre este o jogo? que tu estás a dizer, é isso tudo ao mesmo tempo. De facto, as equipes pequenas ou medianas das ligas, não é só na portuguesa, também há surpresas lá fora. Enquanto têm força, na primeira meia metade do campeonato, enquanto têm força, os treinadores, se fossem inteligentes, que não, já percebi, até o Jorge individualizou no Laje, mas há aí uns cromos que de inteligentes não têm nada. Deveriam ir fazer um estágio de novo à segunda divisão e a outros sítios, porque se fossem inteligentes, e acho eu que conhecem bem o campeonato português, e as equipes que estamos a falar, deveriam saber que o Nacional hoje não é o Nacional daqui a 3 meses ou daqui da primavera. Mas que é Santa Clara. Não, eu estou a falar porque o Nacional Já passando para o Nacional com o Porto. Não, eu estou a falar nos clubes pequenos, é um exemplo. Sim. E falei no Nacional porque o Nacional impressionou-me mesmo, é que o Nacional, além de terem a força, o jogo que fizeram com o Porto, além de terem a força, tem uma equipe muito bem constituída e que vai ser um caso sério. E eles deveriam, se eu vejo isso, que são leigo na matéria, eles, que é a vida deles, é ali que ganham as fortunas, deviam estar muito mais bem informados. O Laje não pode argumentar que são surpresas. Quer dizer, foi para ali fazer um meinho, porquê? Ele não sabe como é, ele não faz ideia como é que joga o Santa Clara? Sim. Não lhe passa, mesmo o treinador, eles conhecem. É sempre previsível, não é? Há aí 2 ou 3 treinadores. Este Vasco Santos, o outro Vasco Seabra, o Tiago Margarida, não sei o quê, que é fácil saber, porque eles têm uma filosofia, coisa que o Laje não tem. Estes indivíduos têm uma filosofia de jogo e defendem uma determinada construção de há muito tempo. Portanto, não é surpresa para ninguém. Sim. O Laje depois tem, tudo o que disse o Jorge, ainda reforçando o outro lado. O Laje, agora, dá 1 ou 2 anos para cá, subiu-lhe uma cagança do caraças, acha que é a última bolacha do pacote. O Laje, que se resumisse, ele fez já muito no Benfica, tem um bom trabalho, ele é um treinador, constrói bem as equipes, faz boas abordagens aos jogos, e não sei o quê, mas depois não sai dali, não passa dali. E ele devia-se resumir àquele papel. Não, agora tem uma certa cagança, é sobranceiro, já assume esta coisa dele dizer, desta vez até se rebaixou, desta vez fui eu que escolhia. Então, e nos outros anos, o que é que escolhia por ele, o plantel? Desta vez o mercado foi... Sim, foi isso é grave, é de uma coisa. Que não contava para essa. É uma piada ao Vieira. Ele se pensasse foi um recado ao Vieira. Mas Vieira é que esteve lá, mas ele quis, estava lá. Mas ele quis... Não, mas também o Rui Costa Claro. Mas ele quis, de facto, promover alguém e rebaixar. Mas rebaixou-se foi a ele. Um tipo que assume uma coisa dessas é uma vergonha. Claro. É uma vergonha. Claro. Depois, só para falar sobre o Otamendi. O Otamendi, os benfiquistas ainda vão ter... Já ninguém se lembra, por exemplo, do Di Maria. E de facto era a grande estrela. Mas os benfiquistas vão se lembrar, muitos anos, os próximos, do Otamendi. Porque o Otamendi, nos últimos jogos, mesmo nesses mais fraquinhos que o Benfica andou de rastros, o único jogador em campo era o Otamendi. E agora, né, contra o Santa Clara, o Otamendi, mais uma vez, sofre um penalti que ninguém marcou, porque aquelas placagens, não pode ser, o Benfica tinha que tomar uma posição. Porque, seja um jogador do Benfica, seja do Porto, seja um tipo que vai cabecear e que é agarrado na área nos braços, é um penalti, é uma placagem, aquilo não é regra. E o VAR tem que ver, não é? E o VAR tem que ver. O árbitro está a olhar para onde? O árbitro estão 10 jogadores na área, não consegue olhar para os 10 jogadores e não se vê que há ali um movimento ilegal. Pode depois não ter a certeza, mas diz ao VAR, vê lá o que é que se passou ali entre o Otamendi e o... Portanto, há aqui uma clara intenção de deixar jogar, deixar fazer o que se quer fazer. Não é um caso único, outro tipo de empurrões. Às vezes estão três nos cantos, estão 3 a marcar o Otamendi. Portanto, ele já está tudo sobre aviso. E o Otamendi, aquele lance...
aquele lance onde toda a gente o crucificou, a culpa não é dele mesmo, ele já não tem força. Ele não cabeceia aquela bola porque ele já não tem força para lá ir. Estamos a falar de quase 40 anos, quase 40 anos, com 2 jogos recentes a 3.000 km ou 4.000 daqui, com viagens, não sei o quê. O Lage tinha que meter, como o Jorge disse, e muito bem, a saúde dele. Tem lá os 2 melhores centrais, talvez, isto é a minha opinião, mas os 2 melhores centrais da Liga Portuguesa. Vamos lá ver, excetuando este do Porto, que depois falamos disso, porque parece muito bom. Mas o Benfica tem, pelo menos, aqui, os 2 melhores centrais da Liga Portuguesa. Não podem jogar os 2 juntos porquê? Um jogo. Sim, sim. Portanto, até porque o Benfica joga já amanhã. Moreno, o Benfica, o Porto e o Sporting, vou voltar a dizer o seguinte, o Benfica, o Porto e o Sporting, atendendo àquilo que gastaram e às equipas que têm, têm que jogar os jogos todos, menos entre eles, contra 10, com 10 contra 11 e ganhar esses jogos. Eu ia falar nisso. Portanto, é inadmissível dizer se há penalti, se não há penalti. Não é por aí. O Benfica ganhava 4 ou 5. Pá, o penalti passava na mesma. Não é por aí. É a maneira como jogam, pá, que não joga nada. Nada. Não pode ser. Para o plantel que tem. O Santa Clara, final, parágrafo. O Santa Clara a jogar com 10 tem mais cantos na luz que o Benfica. 5, 4, e oportunidades flagrantes. E oportunidades. Mas as melhores oportunidades é do Santa Clara. Mas os cantos... Baliza aberta, pá. Mas os cantos são logo sinónimo de ineficácia do meio para a frente. Sim, claro. Se a bola não vai para o canto é porque não há... E alguém tem, só para terminar, alguém tem que pôr a mão naquilo, mas já não é esperar pelas eleições. Sabes porquê? Porque o Benfica, se perder mais 2 jogos, ou se perder mais 5 pontos, 6 pontos, adeus Liga. Claro. Até porque o campeonato é de tal maneira desequilibrado que é difícil ir buscar perder pontos não assim, consegue, geralmente é condenado não consegue recuperar à conquista do título. Sim. Vou continuar contigo, Moreno, uma vez que referiste que o Nacional foi uma equipa bem estruturada, o Porto continua na senda das vitórias, a imagem foi a Alvalade ganhar, portanto, um rival direto ao campeão nacional em título e ganhou muito bem. Desta vez tem uma vitória mais sofrida, portanto o Porto não foi tão convincente e tu referiste aí a capacidade do Nacional. Achaste que foi um Porto que jogou abaixo das suas possibilidades ou foi o Nacional que surpreendeu pela sua organização e por um bom esquema de jogo? Foi um bom jogo, muito rápido, com muita energia. O Porto está diferente. O Porto está muito diferente. O Porto tinha no banco, não tenho ideia, mas tinha 2 ou 3 dos mais influentes do ano passado, da equipa do ano passado, talvez os que eram os preferidos, o Eustáquio, o Pérez, estava, e o como é que se chama? O outro que é estrangeiro, o Gui, que é também não tocam, este ano não entram ali. Este ano não entram ali. Esta equipe está... Temos que aprender a decorar o jogador, a saber o nome dos jogadores, que eu nem sequer estive a ver na lista no início, mas são diferentes, são novos, são diferentes, têm um nome estranho, mas jogam, todos eles entraram ali a preceito. E aquele central, de facto, é qualquer coisa. O jogo foi bom, e o Porto este ano vai ser um caso sério, se não houver injustiças, porque vai haver, que o Varandas tem tudo na mão outra vez este ano, mas se não houver, o Porto este ano, atendendo que o Benfica, na minha opinião, vai ficar... É a previsão que fiz no ano passado do Porto face este ano do Benfica. O Benfica está tudo encaminhado para ficar atrás dos outros 2. Curiosamente, ontem também um amigo meu disse-me que o Benfica era o Porto ano passado. Mas o Porto este ano, o plantel ainda está um nadinha curto, porque no banco depois não aparece mais ninguém, nas segundas figuras não aparece mais ninguém. Mas o Porto este ano... Sim, mas o lesionado, castigado, não sei. Exatamente, e tem os clubes grandes, dada a intensidade de jogos que têm, e o Porto na Liga Europa pode fazer com jeitinho, pode chegar muito longe. E depois acaba por fazer tantos jogos ou mais do que faz um dos outros na Champions. Mas no teu entendimento, foi uma vitória justa do Porto, apesar da boa réplica que o Nacional ofereceu? Sim, foi, sim. Deixa-me só dizer uma coisa. Sim. O Porto precisa urgentemente de um avançado para aquele corpo, para aquele
meio campo e aquela estrutura. Ele teve no banco o jogador que inaugurou o marcador em Alvalade. Magoou-se. Não esteve no banco, esteve na bancada. Esteve na bancada. William. Pois eu não sei se... É um jogador experiente. Não sei, Ainda não se mostrou muito, poderá vir a ser, mas o Samu é claramente um jogador do Braga, o Samu não tem arte. Mas é um jogador ainda muito novo e pujante, e se calhar... É o que tem. É novo e pujante. O Porto, como joga um futebol rápido, dinâmico, precisa de um jogador também na frente que se mexa e que incomode. Claro, e que invente. E que tenha... E ele ainda é muito novo, mas tem muita margem de progressão. Ele não inventa, não tem magia, não tem arte, não tem nada. Agora... Claro, mete o corpo, mete os pés, mas em alguns jogos resulta. Mas achas que precisa, o Porto claramente, precisava de um ponta de lança com mais classe? Este Porto com ponta de lança à séria era claramente um candidato ao título, claramente. Sim, não sei, vamos lá ver. Fernando Jorge, o que é que pareceu o jogo Porto Nacional? O Porto venceu, penso que com justiça. O Nacional deu boa réplica, mas o Porto confirma que é um sério candidato ao título. Sim, o Porto jogou um pouco abaixo fisicamente, porque também é preciso ver que houve esta paragem para as seleções. E, portanto, o Farioli ficou sem estes jogadores e a consistência física que ele está a dar, não é? A carga física que ele está a dar diluiu-se um bocadinho. E notou-se. Agora, vou fazer o contraditório. O Porto tem, na defesa, o Diogo Costa na baliza é exatamente o mesmo do ano passado. Agora vamos ver. Pablo Rosário, Chior, que foi o melhor em campo para mim, Bedarek e Francisco Moura. Da defesa só tem o guarda-redes e o lateral esquerdo. Portanto, a defesa é toda nova. Esta defesa foi toda nova. Depois vamos. O Alan Barella estava lá o ano passado. O Rodrigo Mora jogou porque o Gabi Veiga estava bem lesionado. Ainda não está a 100% fisicamente como o treinador gosta. Porque este treinador gosta que eles sejam intensivos. Não é por acaso que o Rodrigo Mora até fez assim quando foi substituído. Como quem diz, vou sair. Não, porque ele não tem intensidade. É um bom jogador, acima da média, tudo bem, mas não tem intensidade. E ele gosta de jogadores mais intensivos. E mete o outro, porque o outro é mais intensivo, ao espanhol. E o Frodó. Gostei muito das declarações do Farioli. Vê-se que é treinador. É treinador, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas nenhumas. Quando ele diz aquilo que eu já disse aqui. Como tinha dito do Guiocas. Este Frodó vale por 3. E ele veio dizer isso. E eu fiquei todo contente que ele veio dizer aquilo que eu já disse. E que muita gente ainda não disse. Vão dizer daqui por algum tempo, vão dizer, tem lá um gajo que foram buscar por 20 milhões, o Benfica também foi buscar, e o Sporting também foi buscar, mas mais fracos. Porquê é que não foram buscar um jogador deste? Que ele enche o campo sozinho, ele sozinho, desde ali, tem todo. O gajo é um atento com o polo, sim, ia jogar, e marca golos. E vai à frente, está atrás, é uma coisa impressionante. Tem 18 anos, este rapaz. Depois tens o Borja Sainho, outro jogador, o Samu, não tem assim ninguém, discordo um bocado ali do coisa. Acho que o Samu, ora bem, vamos lá ver. Nós não podemos comparar o Samu com o Guiocas, que é um jogador que joga em profundidade, é um ponta de lança em profundidade. Este Samu, se lhe derem a bola do meio campo, sozinho, até à baliza, ele chega lá primeiro e a bola fica para trás. Porque ele tecnicamente não é um gajo bom, um indivíduo bom. Pronto. Mas, para o futebol que o Porto está a praticar, de massacrar as equipas fisicamente, a jogar muito compacto, vai haver ali muitas oportunidades para o Samu. Ou ele fazem penaltis, porque ele é grande, não é? Joga bem de cabeça. Tem um bom pontapé, que ele tem um pontapé forte, não é? Se lhe derem oportunidades, vai fazer muitos golos. O Samu vai fazer 3 vezes mais golos que o que fez o ano passado, não tenho dúvidas nenhumas. Depois o Porto na segunda volta pode cair fisicamente. Agora, contrariando a teoria do Lage, que diz que é preciso tempo, que não tem tempo para treinar, não sei o que mais, eu vejo aqui jogadores. Este Chior foi o melhor jogador em campo, não fez um treino. Este Pablo Rosário foi para a lateral, fez 2 treinos ou 3. Mas no primeiro jogo, no Sporting, ele meteu em Alvalade. E ele nem sequer tinha feito um treino. Portanto, essa teoria desses treinadores fracos, virem dizer que não tivemos tempo para treinar, porque os jogadores não estão lá, tivemos 15 dias de férias, foram para o Mundial e não sei o que mais. Então este está com uma equipa nova, estamos a falar 1, 2, 3, 4, 5, 6 indivíduos numa equipa de 11, são 60%. Não é? E ainda falta aqui o Gabi, se meter o Gabi aqui no lugar do Rodrigo Mora, que vai jogar mais vezes que o Rodrigo Mora, não tenho dúvidas nenhumas, atendendo à metodologia que o treinador entende, vai jogar mais. Estamos a falar em 7 jogadores em 11. O que é avassalador, da maneira como eles estão a jogar. Então, afinal, é a categoria do treinador que vem à tona. Isso não tenho dúvidas nenhuma. Não venham cá com as teorias, que agora não temos tempo, temos de treinar, não tivemos tempo para treinar, os jogadores nem se conhecem. Então, mas este Pablo Rosário,
conhecia, ainda agora o Laje disse, Sulcov, ainda nem sabe quem é os jogadores, nem os conhece, só esteve a almoçar com eles, a tomar um pequeno almoço. E este Rosário? Que chegou e não conhecia ninguém, foi lá para dentro do campo e jogou. E este Chior, a central, que não é fácil jogar a central, veio aqui, foi o melhor jogador em campo. E atenção, que o Porto só ganha isto com um penalti. Pronto, não era necessário o defesa, foi até sem querer, mas pronto, é penalti, tudo bem, mas é preciso dar mérito a este Nacional, se calhar até podia ter empatado o jogo, porque este Nacional esteve muito bem. Não pôs autocarros. O Nacional tem uma boa equipa e um bom treinador. Se tivesse ido lá para o Guimarães, tinham levado um bom treinador. Este e o do Moreirense, atenção ao treinador do Moreirense, né? Que é melhor que o Lage, digo já aqui. E até já esteve lá no Qualquer desses que eu disse, o Tiago Margarida e os Vascos são indivíduos mais importantes e são bons treinadores. Este Nacional, com esta equipa, fica a meio da tabela à vontade. Jogou bem. Trocou bem a bola. Não era pontapé para a frente e defender de qualquer maneira. Fez um bom jogo. Trocou bem a bola, tem bons jogadores. Pá. E notou-se isso. E o Porto teve mais dificuldade por causa deste interregno. Acredito que o Porto, com a vitória que teve no Sporting, se continuássemos o campeonato seguido, eles iam dar 3 ou 4 ao Nacional. Portanto, uma vitória merecida do Porto. E o Porto é um sério candidato dos jogos que a gente viu até agora. Temos que apontar o Porto como um sério candidato ao título, sem dúvidas nenhuma. Não tem nada a ver com o Porto do ano passado. E após a vitória difícil, mas justa do Futebol Clube do Porto, seguiu-se o jogo da jornada. O Sporting, o campeão nacional em título, tinha uma deslocação difícil, o Famalicão meio fazendo uma belíssima campanha na Liga. O jogo foi difícil para o Sporting. O Sporting acabou por vencer pela margem mínima, embora houvesse críticas da parte do Famalicão. Fernando Jorge, tu viste o jogo, o resultado foi justo, as críticas do Famalicão também, pelos vistos, também foram justas. O que é que te apraz dizer sobre este jogo? Ora bem, vamos defender aqui duas coisas. Os resultados, para mim, são sempre justos a partir do momento que não sejam penaltis inventados ou penaltis que não são marcados, etc. Estas duas situações, árbitro, é? o Sporting marca 2 golos limpos e sofre um golo limpo. Ok, tudo bem. Foi tudo limpinho, marcaram 2, o Famalicão marcou 1 e, portanto, o Sporting ganhou os 3 pontos. Agora, durante o jogo, o Famalicão esteve equivalente ao Sporting. Não vi diferença nenhuma entre o Sporting e o Famalicão. Claro, melhores jogadores o Sporting, mas o Famalicão tem uma boa equipa. O que eu vejo é o critério do árbitro, que isso é que é importante, e tem uma decisão que pode ter dado a vitória ao Sporting. Aos 49 minutos, o Inácio tem um cartão e faz uma cotovelada no Gustavo Sá, que tinha levado um amarelo, que nem sequer é amarelo, no campeonato inglês, nem sequer é amarelo. O Gustavo Sá cortou bem a bola, não é? E depois deu um toque. É natural. Corta a bola e dá um toque no indivíduo e levou o amarelo. Ok, tudo bem. Mas depois disse ao árbitro. Então eu levei amarelo e ele aqui não leva. Quando leva uma cotovelada, toda a gente viu aos 49 minutos. O Sporting aos 49 minutos entra para a segunda parte com 10. E vamos ver como é que o Sporting se segura com 10. Ora bem, o treinador do Sporting, quanto a mim, é um treinador mediano. Ouviu bem as críticas que lhe foram feitas, não é? Porque o Kenda é um indivíduo, está vendido por 50 milhões, não pode ir para o banco. De maneira nenhuma. Porque é o grande jogador. E a diferença foi essa. Foi para aquele lado que o Sporting carrilou mais jogos, ou mais futebol e oportunidades. O Kenda teve lá 2 oportunidades, 3, vai lá 3, uma ao poste, não é? Mas ele aí está um pouco desequilibrado, senão até faz o golo. A primeira é a grande oportunidade que o guarda-redes defendeu, porque o Kenda foi azelha, não é? Porque atirou a bola. Ele está só com ele à frente do dia. Resolver. E depois tem lá outra jogada. Não pode ficar de fora. Agora, não percebi, foi o João Mexia. Até agora não sei se o Luís Silva estava magoado ou não. Penso que não. Se não foi por esse motivo, de uma lesão, acredito que o Rui Borges não gostou muito da atuação do Luís Silva contra o Porto. Por aí. Acredito que ele podia ter feito mais qualquer coisa. Ele meteu este para lhe dizer que tens aqui um indivíduo tão bem para lutar. Uma chamada de atenção. O Bagianis, tem que jogar porque é muito superior ao Fresneda, não é? Portanto, é um bom jogador rápido, também, assim, mais ou menos, como o tem tecnicista. E depois tem um bom ponta de lança. O Sporting compensou, quanto a mim, compensou a saída do Guiocas. Não vai ter um avançado que vai fazer tantos golos como o Guiocas, mas foi buscar 2 bons avançados. Porque este Eonides que entrou também é bom jogador.
segura bem a bola, é potente, ainda jogou pouco tempo, ainda não está enquadrado, mas quer-me parecer que tecnicamente era bom jogador. E define bem os lances, porque entrou e viu-se que ele parece que já estava a jogar ali há bastante tempo. E isso não é muito normal, não é? Sim. Este Luís Soares é um avançado acima da média. É um avançado que está na esquerda, na direita, trabalha muito para a equipa. E ele está lá. Tem lá 2 ou 3 bolas que, não é se o Sporting criar oportunidades, ele está lá, ele vai concretizar, também vai fazer muitos golos. Claro. E depois o Sporting ganha este jogo. Porquê? Porque eu, ano passado, disse que o Pedro Gonçalves estava muito abaixo da forma e o Pedro Gonçalves está naquela forma. Está no ponto. Voltou outra vez a fazer aqueles golos que ele sabe fazer. Atira com facilidade à baliza e fez aquele golo de categoria, não é um golo de categoria, debaixo das pernas, mas esteve muito bem durante os 90 minutos. E atira bem à baliza. O Pedro Gonçalves, neste momento, está outra vez ao nível que era o dele. E atenção, e isso é importante para o Sporting, porque vai compensar os golos que vão faltar na frente. Por não ter lá o Piocas, o Pedro Gonçalves vai marcá-los. Portanto, vai compensar o Sporting. O Sporting também é um candidato também a bater-se, quer com o Porto, quer com o Benfica. O Benfica é candidato também, não com este treinador. Com este treinador, esqueçam, o Benfica não é candidato a ganhar o campeonato. Moreno, foi o Sporting que foi melhor que o Famalicão ou foi a arbitragem que realmente influenciou ao não sancionar o segundo cartão amarelo, que era justo, toda a gente viu, a Gonçalo Inácio? Tudo conta. Tudo conta e, de facto, essa é a grande diferença. E eu vou começar por aí. Eu não vou falar muito sobre o Sporting, sobre o jogo, porque senão ia ser demasiado crítico. Daqui a bocado ainda o Sporting, enquanto tiver o boladouro do dirigismo nacional, que é o boladouro, há alguns sportinguistas, já tenho falado com eles e tal, ainda conheço tipos que defendem Bruno de Carvalho. Conheço tipos, tem mesmo uns núcleos na internet. Se vocês fizerem uma pesquisa, ainda há indivíduos que defendem Bruno de Carvalho. Sim. Este indivíduo, quem fez de facto, que é para saber que às vezes um bom líder, um bom general, faz um bom exército. E este é o melhor exemplo. Com gajos mais fracos. É que uma coisa que não tinha, zero, estava na falência, não tinha nada, não tinha academia, não tinha estádio, não tinha pavilhões, não tinha jogadores, não tinha dívida em cima, carregadas de dívida em cima, e em meio de anos consegue pagar a maior parte da dívida, recuperar o clube economicamente e fazer equipas ganhadoras. E, paralelamente, o que não é pouco, é por isso que eu digo que ele é o boladouro, paralelamente consegue inserir-se nos meandros da Federação, da Liga, exatamente, do controle do futebol nacional, claro, de uma maneira subtil que ninguém percebeu. O Benfica é que apoiava, o Porto é que mandava primeiro e tal. Ele foi-se metendo, foi afrontando o Porto e tal. E depois era o Benfica, era o parceiro, era o braço dado pelos Proenças e outros que tais, mas a estrutura estava a ser minada e controlada. Neste momento, a arbitragem que estava toda virada a norte está toda virada a sul. A maioria, se quiserem, posso-vos apontar os árbitros, que eu até fiz uma pesquisa, que se notou tendencialmente no ano passado, que favoreciam, não era só favorecer o Sporting. Atacavam o Porto e Benfica nos jogos respectivos, porque houve jogos para prejudicar. Houve jogos claramente onde o Sporting foi levado ao colo. E agora continua neste jogo, por exemplo, além da expulsão, como é que se chama o capitão do Sporting? O Ullmann faz o que quer, agora foste com quem quer, dá cotoveladas a quem quer, mesmo que não esteja nos lances, sempre a pressioná-lo, e não há os árbitros ou Otamendi ou outro capitão qualquer, vai lá, manda pôr com aquele não, entra em diálogo, não sei, eles falaram holandês ou chinês. É que eles conseguem se entender. For tirar algum curso. E que eu saiba, o Ullmann não fala bem, assim tão bem português. Portanto, há ali uma... Falou inglês. Há ali uns amarelos retardados, quase ao fim do jogo e tal, que é para não dar coisa. Aos outros é logo de entrada, que é para acalmar logo. Que é para segurar. Mas tudo isso faz parte. Nota-se bem. Tudo isso faz parte. Nota-se bem. Agora, só para falar na história do jogo. O Famalicão tem tanto remates como o Sporting à baliza. É obra. Agora, o que fez a diferença de facto
a arte do pote. Porque o pote nem vale a pena sequer ir criar grandes encómios. Nós vimos, e o Jorge anotou bem, vimos a arte que ele, antes de se lesionar, a arte que ele trazia ao jogo do Sporting. Sim. E agora até no lance do golo, e isto é que mostra bem, não há nenhum jogador do Benfica, eu lembro-me disso, do Porto não sei, que naquela zona ainda não os conheço bem, mas não há nenhum jogador do Benfica que levasse aqueles 2 toques na perna, à entrada da área, ou já dentro da área, e que não se deitasse ao chão. Não há um. E ele leva a pantofada, a bola até está um bocadinho longe, aguenta a carga. Porque tem, sabes porquê? Porque ele tem a convicção que vai fazer gol. Sim. Ele, quando parte para a bola, leva aqueles... Ele tem a convicção... Está psicologicamente bem, Muito ao nível que ele estava. Anotem, há 2 anos. O Pote não faz um remate para fora da baliza. Nunca se viu o Pote mandar um chute e a bola foi... E meteu a bola no meio das pernas. Por isso é que no primeiro ano do Pote, quando ele veio do Famalicão para o Sporting, quem foi o melhor goleador do campeonato? Foi ele, e nem sequer era ponta de lança. Portanto, estás a ver? Está ao mesmo nível. Se lembrarem dos golos dele, golos de folhinha seca, remates a meia distância. São colocados, mas são bem colocados. Mas devagarinho. Pode ser um chute. Era uma mais-valia para esta época. É arte pura. E agora, tem uma coisa. Duvido que ele aguente este ritmo, porque ele é um jogador frágil. Mas se o Sporting o tivesse disponível a época toda, o Sporting está garantido. Sim, é uma mais-valia. Não há nada, e em relação à jornada, à quinta jornada da Liga Betclic, está tudo dito, embora haja outros resultados até surpreendentes, nomeadamente os de ontem. O Gil Vicente foi ganhar a Braga. O Vitória também, que vinha com uma campanha muito fraca, foi vencer ao Estrela da Amadora. E a própria Casa Pia surpreendeu o Arouca, portanto, ontem os visitantes estiveram em evidência. Aliás, se o Guimarães não ganha, íamos ter a primeira dificuldade psicológica, se calhar. Mas vamos ter em Braga, vai ser a primeira. Vai ser a Braga. Entretanto, houve o fecho do mercado de transferências. Fernando Jorge, o que é que te apraz dizer? O que é que tu queres falar sobre o mercado de transferências que fechou, entretanto? Quero falar que os clubes portugueses, nomeadamente os 4, o Benfica, o Sporting, por esta linha, conforme a classificação. Gastaram muito dinheiro. O Sporting. Até o próprio Braga. Exatamente. O Benfica, o Porto e o próprio Braga gastaram na ordem dos 380 milhões. Não é? Há aqui alguns bons negócios. O Sporting, por exemplo, teve umas saídas na ordem dos 109 milhões e comprou, ou entradas, na ordem dos 70 milhões. Portanto, o Sporting ainda ficou um superávit de 39 milhões. Portanto, que é importante. A maior parte dos jogadores que o Sporting foi buscar irão ser titulares na minha ótica, porque já os vi a jogar quase todos. Este ano chegou agora. Serão reforços para o próprio Sporting. Relativamente ao Benfica, o Benfica gastou 104,55 milhões e teve saídas de 85, 75. Portanto, tem aqui um déficit de 18 milhões, 80. Mas o Benfica tem um problema, quanto a mim, que pode ser grave. É que eu não acredito muito nestes turcos. E vender 2 jogadores, um chamado Kochu e outro Arturo Coquelin, para ser pagos em 2026, a primeiras tranches, eu nunca vi em lado nenhum isto. Isto em termos de estrutura, o Benfica está falido. Porque, repara, se houver aqui um problema, os jogadores jogam sempre, vão jogar na mesma. Porque a FIFA dá sempre a prominência ao jogador de futebol. Não tem nada a ver com o assunto. A guerra é entre o que é que pode acontecer. O Besiktas não joga. Ok. Por onde eles for. Não joga, não compra mais jogadores. Mas o Benfica fica à espera do graveto. Claro. 3 ou 4 anos. E eles não vão ao mercado. Certo. Aquilo é logo imposto pela UEFA e pela FIFA. Ora bem, mas o Benfica fica a ver navios. E estamos a falar em 55 milhões. Quem paga? O próximo presidente será eleito pelo Benfica. Pois. Mais este déficit de 18 milhões. Se o Benfica não fizer uma boa Champions League, né, que já lá vamos, não for buscar os 70 milhões como foi buscar o ano passado, imagina que até vai fora nesta primeira fase logo. É que isto é um déficit de mais de 100 milhões. O que é que isto origina? Origina que os jogadores todos que estão aqui, que vão ser pagos, vão ser todos vendidos. Têm que ser todos vendidos. Porque senão não tem hipótese nenhuma. Quer dizer, então isto é que é grave. Não se pode vender jogadores a crédito. O que é isso, vender jogadores? Eu nunca vi. Depois temos o Porto, que também teve
gastou 80 milhões e 47, portanto o Porto está a fazer um bom trabalho. O Vilas Boas conseguiu colmatar um clube que estava falido, completamente falido. Provavelmente o Porto, com mais 1 ou 2 anos, com gerência do Pinto da Costa, entregava as chaves ao senhorio, que é aquilo que eu costumava dizer há muitos anos, ia ser como a Boa Vista, provavelmente, até podia desaparecer, porque os amigos do Pinto da Costa também já não tinham mais dinheiro para emprestar, os bancos já não emprestavam, portanto o Porto ia ter um problema grave. Nas saídas, 78 milhões e 87, o Porto ainda foi buscar dinheiro, portanto, e atenção aqui, que o Porto teve um déficit de 12 milhões e 60, porque muitos não disseram isso, o Porto tem o 100% do SAMU, mas deu mais 11 milhões. Atenção que eles falam no Sudoku e noutros jogadores, mas o jogador mais caro do futebol português neste momento, ou que custou mais, foi o SAMU, à volta de 32 milhões. Há lá alguns que vão se aproximar, como é o caso do Sudoku do Benfica, vai lá andar muito perto, mas o SAMU é o mais caro. E o Porto atendeu e bem comprar já, porque o SAMU vai ter mercado e é um indivíduo novo. O Braga também foi uma surpresa, porque o Braga não costuma pagar estes valores. Pois. Gastou 30 milhões, 28 milhões e 57, para ser mais preciso, e teve saídas de 42 milhões e 20. Portanto, colmatou também. Teve aqui 13 milhões também de lucro. O que eu acho que o Braga que apostou mal no treinador. Já é o segundo deslize, ou seja, empatou já um jogo em casa e perdeu agora. Acredito que o Salvador, nervoso como é, provavelmente já está a equacionar a saída do treinador. O Carvalhal, se calhar lá, mantinham o Carvalhal, gastavam este dinheiro e se calhar o Carvalhal fazia melhor do que este. Mas ele vem já aí, o Carvalhal vem já aí. É um treinador para reserva, relativamente ao fecho do mercado. O mercado de transferências fechou e vai começar a Liga dos Campeões. Portanto, o Benfica na terça-feira joga com o Qarabag, do Azerbaijão, e o Sporting na quinta, uma vez que jogam os dois em casa e para não haver sobreposição de horários, tem que jogar 72 horas ou 48 horas depois. O Sporting joga com o Kairat do Cazaquistão. E nós vamos deixar aqui o nosso prognóstico. Moreno, o que é que tu achas do Benfica Qarabag e do Sporting Kairat? O Benfica Qarabag, isso é o quê? Favoritismo. Qarabag é o quê? Isso é algum nome de algum tem estado sempre na Liga dos Campeões, embora seja de um país tem que ter lá um, não é? Bem onde é que atenção que eles têm muitos brasileiros. Não interessa. Não interessa. Tem muito brasileiro. E assim como os do Cazaquistão. A migração também desceu para lá. O que é que diz alguma coisa? Eu acho que o Qarabag ainda tem mais tradição a nível da UEFA. Sim, esse nunca ouvi falar. O Kairat, não, eu já ouvi, mas foi no futsal. Isto só se perde um minuto. O Kairat já foi campeão europeu de futsal. Está bem, mas tem muitos brasileiros naturalizados. Isto não sabia que tinha. E no voleibol também são bons. Olha, isto resume-se muito rápido. Quer o Sporting, quer o Benfica, se perder contra os adversários mais fracos do grupo, o melhor é entregar a chave e não fazerem mais nada. Mas deixa-me só dizer uma coisa, que o ano passado também fiz a previsão e claramente, por favor. O Benfica, de caras, sem inventar muito, pode fazer 11 pontos. E o Sporting também, ou 10 ou 11 pontos de coisa. Mas tem que ganhar o Benfica, por exemplo, tem que ganhar este jogo obrigatoriamente para ganhar balança. Claro. E o Newcastle, no grupo, são aqueles que fazem. E o Sporting tem outra vez o castigo do Bruges, mas ganha o Bruges, ganha balanço, se fizer 6 pontinhos ali, depois seja o que Deus quiser, mas 11, 12 pontos qualquer deles. Então o teu prognóstico é que o Benfica e o Sporting vão ganhar com alguma facilidade estas duas equipas que são desconhecidas na Europa. Estas duas ganham com facilidade. E tu, Fred Jorge, para terminar o programa? Já disse muito resumidamente o que tinha a dizer. Quer o Benfica, quer o Sporting, vão jogar no primeiro jogo ainda bem, que é para começar bem. Sim. Com a equipa do grupo que lhes calhou, os jogos, são logo 3 pontos. O mais fraco. Sim. Se perderem neste jogo, não ganham mais. Não concordo com o Moreno quando ele diz que o Benfica que fará 11 pontos. Eu vejo aqui equipas difíceis. O Chelsea fora, o Real Madrid em casa, o Bayer Leverkusen em casa, difícil. O Juventus fora, o Nápoles em casa. Mas estas equipas que vêm em casa é um grupo forte. O Ajax fora também, o Benfica vai lá também, não vai fazer nada, vai jogar a defender.
O Qarabag, lá está o tal jogo mais fraco. E o Newcastle fora, que é tremendo na coisa, que ele vai para lá encolhido. Com este treinador, o Benfica não fica, faz uma coisa muito fraca. Se ele for encolhido, mas no ano passado fez bons jogos. E o do Sporting vai ser igual. O do Sporting vai ser igual. Tem equipas também difíceis também. Se eu posso também emitir uma opinião, eu penso que o Benfica não tem hipótese nenhuma de se apurar para a fase seguinte, porque o grupo realmente é muito forte. É. A maior parte das equipas, ou quase todas, tirando este Qarabag, são superiores ao Benfica. Sim, mas atenção que eles têm experiência já a nível da Champions, estas equipas, atenção. Sim, o Qarabag eles têm lá sempre. Portanto, quer dizer, pronto, também o campeonato deles a gente também não está muito atento ao campeonato deles, não é? Mas vamos ver. Nós amanhã já vamos ver. Assim, vai em sétimo num campeonato de rasca. O Qarabag vai em sétimo ou oitavo. E o Santa Clara não tinha perdido os jogos. O Santa Clara não tinha perdido os jogos todos. E contra o Benfica. Mas o Laje, justiça seja feita. Excetuando um jogo de rasca nojento que eu lhe vi fazer contra o Bayern, o Laje, nas provas europeias, tem saído mais ou menos bem, pá. Tem feito. Portanto, e é nessa ele aborda bem os jogos. Eu penso que não é o Laje, eu penso que é os jogadores que estão mais, se calhar, motivados. Também estão mais motivados. Porque o discurso do Laje tem que ser igual, quer no campeonato nacional, quer na Champions League. Eu não falo de discurso. Embora as estratégias tenham que ser diferentes. Eu não falo de discurso, falo de abordagem ao jogo. Eu tenho quase a certeza que ele estuda melhor. Vamos ver. Pronto, e com este prognóstico otimista, pelo menos a estes dois jogos, em que são duas equipas realmente acessíveis, quer ao Sporting, quer ao Benfica, terminamos mais este Passa-Bola, desejamos uma ótima semana e tudo bom. E nosso obrigado para todos.